clicar aqui, aí começa aqui, ó, gravando, já fica gravando, tá? Para onde vai esse negócio eu não sei, tá? Mas vem comigo aqui. Revoltas da República Velha. Primeira revolta da República Velha é a revolta messiânica, tá legal? Revolta messiânica. Revoltas messiânicas, ó, messiânica vem de Messias. Quem é o Messias? Messias é aquele prometido, Messias é aquele que é enviado para cuidar de um determinado povo ou grupo, né? Messias é aquele que foi profetizado, que foi prometido. Messias é uma promessa, a promessa de alguém que chega para salvar um determinado grupo ou um povo. Esse é o Messias. Quando a gente fala de Messias, né? A gente lembra aí de Jesus Cristo, o Messias, o prometido, né? O que veio salvar o seu povo. E aí, quando a gente fala de revoltas messiânicas, a gente está falando justamente sobre isso, sobre movimentos de revoltas. Olha só, revoltas messiânicas, né? O termo messianismo, né? Está diretamente ligado a revoltas com líderes político-religiosos, né? Revoltas de líderes político-religiosos. Homens que, além de se colocarem contra o governo de forma bastante organizada, né? Organizando grupos contrários a posicionamentos do governo, eles também são líderes religiosos. Essas revoltas messiânicas ocorrem em locais pobres, áreas rurais, né? Então, as revoltas messiânicas são aquelas que ocorrem em lugares muito pobres, em áreas rurais, lugares de forte religiosidade, né? Lugares onde se acredita muito em milagres, em cura, em dias melhores da parte de Deus, né? Então, as revoltas messiânicas são revoltas que estão ocorrendo diante desse quadro aqui. Existe uma liderança política, religiosa, as pessoas são muito pobres, e essas revoltas geralmente ocorrem em áreas rurais, gente muito explorada, né? Muito sofrida, e diante de forte religiosidade. Quando a gente fala de revoltas messiânicas, a gente fala da revolta de Canudos. Revolta de Canudos. Ó. Vamos começar falando aqui sobre a revolta de Canudos, né? A revolta de Canudos, como você pode ver aqui pelo período, você que estudou comigo, né, vai saber bem isso. A revolta de Canudos, ela ocorre diante do governo de Prudente de Moraes, né? O governo de Prudente aí, ó, né? Ela explode no governo de Prudente. Essa guerra, ó, chamada de a Guerra de Canudos, né? Ó, a Guerra de Canudos. Então, o que foi a Guerra de Canudos? O que foi a Revolta de Canudos? Bom, diz a história que esse cara aqui surgiu, ó. Quem era ele? Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Quem é Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro era um religioso, fervoroso, um beato, né? Um homem
fortemente ligado à igreja, aos valores cristãos. Só que quando a República surge, a República gera mudanças, né, na vida política do país. E uma delas é o racha com a igreja, a separação entre o Estado e a igreja, ou o fim do padroado. E aí, isso foi para a Constituição, passou a vigorar no Brasil. E Antônio Conselheiro, um religioso fervoroso, não aceita essas mudanças que a República vai trazer para o Brasil. Olha só, ele era contra as mudanças da República. Contra. Principalmente, olha aqui, ó, o fim do padroado, né? O cara não aceita. Ó, Antônio Conselheiro. E aí, o que Antônio Conselheiro vai fazer? Se liga só. Antônio Conselheiro não aceita as mudanças que a República traz para o Brasil e vai lá para o sertão da Bahia. Olha aqui. Vai lá para o sertão da Bahia e vai formar lá um povoado, um arraial, conhecido como Arraial de Canudos, né? Olha aqui. Ele forma o Arraial de Canudos, lá no sertão da Bahia. E diz o seguinte, ó, quem não concorda aí com essa república, quem acha que essa república é coisa do capeta, vem comigo. Porque lá no sertão da Bahia, lá em Canudos, o Arraial de Canudos, nós vamos ter regras próprias. Não vamos obedecer essa Constituição dos Infernos, não. Lá nós vamos ter uma vida diferente, uma vida digna. Lá todo mundo vai ter sua terra. Lá todo mundo vai dividir tudo. Nós vamos ser uma comunidade. Todo mundo ajudando um ao outro. E assim nós vamos crescer. E assim cresceu Canudos, com regras próprias, né? Rígidas regras morais. Assim era Canudos, se armando, se protegendo. Por quê? Porque muitas pessoas oprimidas naquelas fazendas do Nordeste vão começar a migrar para Canudos, acreditando que em Canudos vão ter uma vida melhor. Então eles fogem da opressão das fazendas, eles fogem da exploração dos fazendeiros e vão começar a ir para Canudos. Quando eles chegam em Canudos, eles recebem uma terra, constroem sua casa, começam a produzir seus próprios alimentos, trocam entre eles, o que sobra eles vendem para regiões vizinhas, ou seja, Canudos vai crescendo e reunindo milhares e milhares e milhares de famílias. Só que o que vai acontecer? Canudos acaba atraindo a inimizade dos grandes países que vê Canudos como uma ameaça para os seus interesses. Eles estão perdendo seus funcionários, seus trabalhadores, aqueles que eles exploravam. Então, esses coronéis começam a tentar derrubar Canudos, começam a tentar acabar com Canudos. Só que eles não vão conseguir. Diante de várias tentativas, dos coronéis para derrubar Canudos, ó, os coronéis vão empreender em várias tentativas para acabar com Canudos, mas todas elas frustradas. E aí o que eles vão ter que recorrer? Eles vão acabar recorrendo ao governo para destruir
Canudos. E vai ser assim que Canudos vai cair. Diante de várias tentativas dos coronéis para derrubar Canudos, o governo vai entrar nessa brincadeira e Canudos será destruído. Em 1897, em pleno governo de Prudente de Moraes, Canudos cai. Homens armados, vários homens armados, invadem Canudos, acabando, massacrando o arraial de Canudos. E assim chega ao fim a Guerra de Canudos, com a destruição. Homens, mulheres, crianças pegam em armas e lutam para manter Canudos de pé. Mas Canudos não suporta. Canudos cai no governo de Prudente de Moraes. Tá? Um detalhe importante é o seguinte, tudo isso começa no governo anterior a Prudente. Como assim? A formação do arraial de Canudos. Canudos é duramente combatido e destruído no governo de Prudente. No governo de Prudente ocorre a Guerra de Canudos. Só que quando que Canudos começa a se formar? No governo anterior. Espera aí, quem foi o governo anterior a Prudente de Moraes? Se Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil, o presidente anterior a ele foi Floriano Peixoto. Então, no governo de Floriano Peixoto, Canudos começa a ganhar forma. No governo de Prudente de Moraes, Canudos é derrubado na Guerra de Canudos, que foi tão bem relatada por Euclides da Cunha, no seu livro Sertões. Ok? É isso aí, galera, sobre Canudos. Eu quero falar para você sobre a Guerra do Contestado, mas como o quadro é pequeno, eu vou apagar esse quadro e aí vou escrever sobre a Guerra do Contestado. Legal? Então, se você quiser, dá o seu print aí nessa janela, porque eu vou apagar. Beleza? 5, 4, 3, 2, 1. Apaguei. Então, vamos lá, né? O que foi a Guerra do Contestado? Foi aquela que ocorreu na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, na chamada área contestada. Daí vem o nome da revolta. Né? A revolta do contestado, ou a guerra do contestado, ocorre por causa disso aqui, ó. Porque o local onde ela ocorreu, o local onde explode essa guerra, era numa região de fronteira, uma região que os estados do Paraná e de Santa Catarina brigavam por ela.
uma área contestada pelos dois estados. E foi nessa área, né, de fronteira entre os estados do Paraná e Santa Catarina que explode esse movimento de revolta. Olha aqui. Uma revolta de uma população pobre e explorada nessa região. Espera aí. Explorada por quem? Por quem essa população pobre que vive nessa área de fronteira era explorada? A coronéis, ou seja, fazendeiros da região e empresas estrangeiras. Quando eu falo de empresas estrangeiras, estou falando de duas empresas norte-americanas que estavam aqui nessa região de fronteira para construir ali uma ferrovia. Então, uma empresa construía a ferrovia e a outra era responsável por fornecer madeira, né? Cortar árvores e fornecer madeira para essa ferrovia. Então, essas empresas estrangeiras que ficavam aqui nessa região de fronteira entre os estados do Paraná e Santa Catarina, que exploravam muito o trabalho daquela população. Além dessas empresas estrangeiras, fazendeiros locais também exploravam essa população. E aí o que vai acontecer? Essa população pobre dessa região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina vão passar a ser liderados por religiosos. Olha aí, revolta messiânica é revolta que tem líder religioso. Em Canudos, o Beato Antônio Conselheiro. Aqui na do contestado, a liderança estava na mão de monges. Olha aqui, monges. José e João Maria. Quem é José Maria e João Maria? Líderes desse movimento do contestado. Líderes dessa população pobre e oprimida, dessa região da fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. Preste atenção, o posicionamento geográfico das revoltas é importantíssimo. A ESA já cobrou isso em revolta, querendo que você se posicione no local onde a guerra aconteceu, onde a revolta aconteceu. Então é fundamental. Chegou na prova, pegou a seguinte questão: o chamado movimento do contestado, revolta do contestado, né? A guerra do contestado ocorreu nas seguintes regiões abaixo. Vai ter que marcar que regiões foram essas. Quais foram as regiões que estavam diretamente envolvidas aqui na guerra do contestado? Paraná e Santa Catarina. A guerra do contestado ocorreu numa área contestada pelos dois estados, beleza? É isso aí. E sobre a liderança dos monges religiosos, José e João Maria. Legal? Informação importante. Olha só. Durante esse movimento, ocorreu a formação de núcleos de revolta no contestado
E esses núcleos de revolta no contestado, aqui na área de fronteira, ficaram conhecidos como as monarquias celestes. Monarquias celestes, tá? Então, assim vai se desenvolvendo a Guerra do Contestado. Gente pobre, explorada, liderada por monges religiosos, que vão montar as chamadas monarquias celestes, núcleos de revolta no contestado, e que, assim como Canudos, também foi destruído por ação de tropas federais. Destruindo. Destruindo as monarquias celestes e acabando com o movimento de revolta. Como que acaba a revolta do contestado? Através de ataques por terra, através de bombardeios aéreos, através de ação de tropas federais, de tropas do governo nessa área de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, para desarticular, destruir as monarquias celestes. E assim também acaba a Guerra do Contestado. Beleza, galera? Tranquilão? E assim a gente mata mais uma revolta aí, messiânica. Falamos sobre Canudos e agora finalizamos com a Guerra do Contestado e os seus principais tópicos a serem abordados. Legal? Belezinha? De boa na boa? Então é o seguinte, ó. Dá o seu print aí, garante sua tela, porque nós vamos avançar para o próximo movimento de revolta. 5, 4, 3, 2, 1. Vou apagar, hein? Ah, olha só, uma pergunta aqui. Deixa eu ver quem está perguntando. Lívia, olha só. A Lívia está perguntando o seguinte: no governo de quem? Pô, ó, molinho. Pô, tu estudou comigo aqui, tu viu isso. Você já viu. Olha só, quais foram os anos da Guerra do Contestado? 1912 e 1916. Vamos lá. 1912. Quem era presidente do Brasil? É simples. Quem foi eleito em 1910? Ah, agora eu vou explorar um pouquinho vocês. Quero que vocês me respondam aí. Digita aí. Quem foi eleito em 1910? Bora! Bora! Estão dormindo, pô? Rápido! Quem foi eleito em 1910? Diante da chamada campanha civilista. Passei para vocês na última aula. 1910 foi quando ocorreu a campanha civilista. Isso! Hermes da Fonseca, o marechal, pô, que venceu a campanha civilista apoiada por São Paulo, lembra? Então a revolta do contestado ocorreu no governo de Hermes. Só que Hermes, olha só, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14. 14 vai ter que sair. E a revolta acaba, a guerra acaba em 16. Então acaba no governo de um e inicia no governo seguinte. Governo de quem? Venceslau Braz. Governo de Venceslau Braz. Legal?
Então, a Guerra do Contestado, ela avança sobre o governo de Hermes e chega até o governo de Venceslau Braz. Legal? Respondido? Se tiver mais perguntas, taca fogo aí. Próximo movimento de revolta, revolta da vacina, ocorrida no governo de Rodrigues Alves, beleza? Governo de Rodrigues Alves. Vamos nessa. Então, o que a gente pode falar sobre a revolta da vacina que ocorreu no governo de Rodrigues Alves? Quem era Rodrigues Alves? Né? Rodrigues Alves era o presidente, presidente do Brasil. Ó. Era o cara que governava o Brasil. Legal? Então, Rodrigues Alves, olha só o que esse cara queria. Ele queria transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso. Olha aí. Rodrigues Alves queria transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso. Ele queria implementar obras Olha o que ele queria. Ele queria implementar obras de modernização do Rio de Janeiro. Ele queria transformar o Rio de Janeiro na nova Paris. Veja bem. Mas por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é a capital do Brasil nesse momento. Ó. Olha aqui. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Só que o que acontecia com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro era massacrado por graves problemas sociais. O Rio de Janeiro era altamente atingido por problemas seríssimos, e principalmente naquela região central do Rio, que era a porta de entrada da capital. Todo mundo que chegava no Rio, chegava ali pelo centro, pelaquela região central, portuária do Rio de Janeiro. E quando chegava no Rio de Janeiro, encontrava uma cidade fedida, uma cidade de becos, ruelas, prédios velhos, rato para tudo que é lado, não tinha esgoto, não tinha água, era terrível. As condições de trabalho eram terríveis. O trabalho no Rio era visto como um trabalho insalubre. Muitas empresas não queriam investir, trazer seus negócios para o Rio de Janeiro, a capital do Brasil.
Ou seja, Rodrigues Alves decidiu mudar isso e transformar o Rio de Janeiro. E ele vai confiar esse projeto, olha bem, hein? E aí o presidente Rodrigues Alves, olha só, hein? O presidente Rodrigues Alves vai confiar esse projeto para transformar o Rio de Janeiro ao prefeito do Rio, que na época era Pereira Passos. Pereira Passos, executa aí. Executa essa parada aí. Eu quero o Rio de Janeiro diferente, eu quero obra, quero cano passando, eu quero esgoto, eu quero água. Esses prédios velhos, joga tudo no chão, constrói prédios novos. Essas ruas aí, tudo estreitinha, derruba esses prédios, alarga essas ruas. Eu quero o ar circulando aqui nessa região central. Vamos mudar a cara do Rio de Janeiro. E aí Pereira Passos foi lá e, ó, executou. Executou o quê? A política do bota baixo. Como assim a política do bota baixo? Botou os cortiços, aquela moradia coletiva, prédio velho, jogou tudo no chão, botou todo mundo na rua. Ó, galera, pode meter o pé daí. Se vocês quiserem, a gente está disponibilizando as casas lá no raio, pode meter o pé, porque o Rio de Janeiro vai experimentar novos ares. Nós vamos reconstruir isso aqui. E agora não tem mais espaço para vocês aqui, não. Vocês vão ter que meter o pé. Resultado, a política do bota abaixo do prefeito Pereira Passos gerou grande revolta popular. Por que popular? Porque o povo ficou sem ter aonde morar. Revoltados porque não tinham onde morar, olha só, e agora vem o motivo do nome da revolta, revolta da vacina. Pô, mas sabe, o senhor falou aí de revolta, mas o senhor falou que o pessoal está revoltado porque foi colocado para a rua, porque Pereira Passos botou abaixo as casas deles e mandou eles embora na região central do Rio. O que isso tem a ver com vacina? Bom, isso aqui não tem a ver com vacina, mas isso aqui tem, ó. Aí surge esse camarada aqui, ó. Oswaldo Cruz, médico, sanitarista, cientista, e diz o seguinte: presidente, o Rio sofre hoje um surto de varíola, né? Tá matando muita gente. A gente precisa vacinar o povo. Só que se deixar por conta do povo, eles não vão se vacinar. É necessário que essa vacinação seja obrigatória. E aí foi aprovada a vacinação obrigatória. Só que o que vai acontecer? O povo já revoltado porque não tinha onde morar, agora muito mais revoltado vai ficar porque vai ser obrigado a se vacinar. Então aí envolve muitas questões da época, questões culturais, questões políticas. Por exemplo, muitos homens conservadores daquela época não admitiam que outros homens tocassem suas mulheres. Ora, como alguém vai tomar uma vacina sem ser tocado? Complicado. Então, muitos homens se negavam a permitir que suas mulheres fossem vacinadas. Por exemplo, um outro exemplo, ora, circulava na cidade do Rio de Janeiro, na capital, a notícia de que aquela vacina, na verdade, era um veneno, um remédio que iria matar a população, para que essa população não trouxesse mais problemas, não se revoltasse mais contra o governo. Ora, o governo nos colocou na rua e agora quer nos calar, quer nos matar com uma vacina. Essa vacina, na verdade, vai vir para nos matar.
o governo vai se livrar da gente, nós não podemos tomar essa vacina. Resultado, revoltados porque não tinham aonde morar, muito mais revoltados agora ficam porque são obrigados a se vacinar. Espera aí, e que revolta foi essa que surge diante da proposta do presidente Rodrigues Alves? Que revolta é essa que surge diante da execução do projeto do Bota Abaixo do prefeito Pereira Passos? Que revolta é essa que surge diante da vacinação obrigatória de Oswaldo Cruz? A revolta da vacina. Beleza, galera? Pegou essa revolta aí? Bom, só para a gente concluir, né? O povo revoltado começou a sair às ruas do Rio de Janeiro, lá no centro do Rio de Janeiro, e quebrar tudo, né? A polícia teve que intervir, muita gente foi presa, algumas pessoas morreram, outras tantas ficaram feridas nesses confrontos. Era um quebra-quebra para tudo que é lado, loja quebrada, material de obra, né, quebrado, desperdiçado. Enfim, a revolta foi duríssima. E aí, diante dessas pressões, os políticos se reuniram em Assembleia e decidiram voltar atrás da vacinação obrigatória. E aí, a vacinação obrigatória foi revogada. Beleza, pessoal? E assim acaba a revolta da vacina. Um outro movimento de revolta também que ocorreu dentro desse período foi a chamada revolta da Chibata, de 1910. A revolta da Chibata foi uma revolta, antes que você me pergunte, né? 1910, quem é que está governando o Brasil em 1910? Vocês acabaram de me responder, beleza? A revolta da Chibata foi uma revolta na Marinha, tá? Revolta da Chibata foi uma revolta dentro da Marinha. O que diz a história? João Cândido um marujo, um marinheiro, mais 2.000 marujos, João Cândido, um marujo, um marinheiro, com mais 2.000 marujos, se revoltam dentro da Marinha. Se revoltam por quê? Uma revolta contra os castigos físicos. Que castigos físicos são esses? 25 chibatadas. Como assim, Wagner? 25 chibatadas. A Marinha tinha um código disciplinar que punia com 25 chibatadas seus marinheiros. Em pátio, aberto, todo mundo vendo, e lá estava o marinheiro tomando 25 cipuadas, 25 chilepe-chilepe, 25 chibatadas. Resultado, João Cândido e outros marujos se reúnem para pedir o fim desses castigos físicos, o fim desses castigos de 25 chibatadas, que eram 25, mas acabavam até mesmo sendo mais, se reúnem, querendo melhores condições de trabalho. Olha aqui. As condições de trabalho na Marinha eram terríveis, né? Alimentação, fardamento, alojamento, tudo era muito precário.
Então, eles se reuniram e queriam melhores condições de trabalho e, para fechar, olha só, um aumento do soldo. O que é aumento do soldo? Soldo é o salário, pô, do militar, é o soldo. Ó. Então, o que eles queriam? Aumento. Os oficiais tiveram aumento, os marujos não, eles ficaram revoltados. E aí vão se revoltar contra a Marinha na chamada Revolta da Chibata. Ora, como é que ocorreu essa revolta? Diz a história que João Cândido e esses outros marujos roubaram alguns navios da Marinha, manobraram na Baía de Guanabara, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e ameaçaram o governo. Nós vamos bombardear o Rio de Janeiro se o governo não negociar com a gente esses pontos aqui. O que o presidente fez? Pelo amor de Deus, entreguem os navios, vamos conversar, nós vamos atender vocês. E podem ficar tranquilos que ninguém será preso, ninguém vai ser punido, não. Pode vir. E aí, o que os caras fizeram? Acreditando, trouxeram as embarcações, entregaram as embarcações para começarem as negociações. Resultado, o governo mandou prender todo mundo. Inclusive, João Cândido, de pronto, foi preso. Quando alguns marujos viram que o acordo não havia sido respeitado, começaram a se organizar numa segunda revolta. Mas rapidamente também eles foram contidos e presos. Com medo de novas revoltas, o que o governo decide fazer? Retirar as 25 chibatadas do Código Disciplinar da Marinha para acalmar os ânimos. E que movimento de revolta foi esse que acabou com as 25 chibatadas no Código Disciplinar da Marinha? A Revolta da Chibata. Liderada por quem? João Cândido. João Cândido, que popularmente é conhecido como o Almirante Negro. João Cândido, conhecido também como o Almirante Negro. Por que o Almirante Negro? Porque ele era um marujo negro, um marinheiro negro, que liderou esse movimento de revolta na República Velha. E por ser líder, por organizar esse movimento, ele recebeu um rótulo na história de o Almirante Negro. Mais uma revolta ocorrida na Revolta da Chibata. Só por curiosidade, João Cândido foi preso e assim ficou por 2 anos. Em 1912, aproximadamente 2 anos. Em 1912, ele foi absolvido e liberado. Tá legal? Revolta da vacina, revolta da chibata, senhores. Beleza? Tempinho para vocês tirarem seus prints. Se alguém tiver alguma pergunta aí, taca fogo. Perguntas? Então vamos apagar. Qual foi o outro movimento de revolta? Ó, revoltas da República Velha. Revolta da vacina. Revolta da chibata.
Vamos falar sobre o cangaço. Já ouviu falar dessa palavra? Cangaço. Então, o cangaço foi um movimento também conhecido como banditismo social, né? Banditismo social, ocorrido lá pelas regiões do sertão da Paraíba, Pernambuco, Bahia, né? O que é o cangaço? Vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Cangaço é um movimento nômade. O que seria um movimento nômade? Cangaço é um movimento de grupos armados que vivem se locomovendo de um lado para o outro, em busca de sustento para o seu bando. Eles não se fixam em lugar nenhum. Eles vão de um lugar para o outro e por onde eles passam, eles vão saqueando, né? Roubando, matando, invadindo fazendas, né? Tudo para quê? Para manter o seu grupo social. São bandidos que roubam para suprir o seu grupo social. É o banditismo social conhecido como cangaço, lá na República Velha. Na verdade, o cangaço ele nasce lá no Brasil Império. Entenda como o cangaço nasce. Lá no Império, né, já no Segundo Reinado, os grandes coronéis tinham homens que trabalhavam para eles, né, seus capangas, capatazes, homens que até mesmo matavam por eles. Só que no menor sinal de dificuldade, os coronéis pensavam primeiro em si e nas suas famílias, na sua família, e simplesmente abandonavam a própria sorte esses funcionários. Diante, por exemplo, de seca, dificuldade, então, a alimentação era toda voltada para a família do coronel. Espera aí, e a família desses empregados, desses capatazes? O que sobrar fica para eles. Então, muita gente passava muito sufoco na mão dos coronéis. Um belo dia, esses caras desistem. Eu não quero passar mais isso na mão desse cara, não. Eu vou meter meu pé, eu vou sair fora daqui. Aí pega a sua família, seus amigos, vai quem quiser ir, e eles começam a invadir fazendas, invadir povoados, vilarejos, saquear, matar, estuprar, roubar, enfim. Tacar fogo por onde passa. Quem são eles? São os cangaceiros, homens armados, violentos, que começam a saquear para manter o seu grupo social. Esses grupos vão se consolidar lá pelo sertão nordestino, né? Sertão nordestino. E vai ter como um dos grandes nomes desse movimento do cangaço, esse cara aqui, ó. Virgulino Ferreira da Silva, popularmente conhecido como Lampião. É um dos grandes nomes, tá? O cangaço, ele vai ganhar muita força, né? O cangaço vai ganhar muita força durante a República Velha e vai ser duramente combatido no momento seguinte, que é na Era Vargas. Inclusive, o próprio Lampião será assassinado, morto pelo governo de Getúlio Vargas. Tá legal? Ainda falando sobre revoltas da República Velha, né? Além do cangaço, nós temos que falar sobre isso aqui também. Ó.
a Semana de Arte de 22, como é conhecida, né? Semana de Arte de 22. Também conhecida como a Semana de Arte Moderna de 1922, né? Que ocorreu em 1922, lá em São Paulo. Tá? Mais especificamente, no Teatro Municipal de São Paulo. O que diz a história? Veja bem. Em 1922, nós vamos ter as comemorações do centenário da independência. Né? Nós vamos ter as comemorações do centenário da independência do Brasil. Né? O que você estudou comigo aqui? Que em 1822, no dia 7 de setembro de 1822, 100 anos antes, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. 100 anos depois, São Paulo, o coração das oligarquias, se reúne, fecha o Teatro Municipal para comemorar a independência do Brasil. E aí, vai servir essa Semana de Arte de 22, né? Vai servir como uma revolta dos artistas brasileiros contra a dominação da arte estrangeira. Qual era a proposta para a Semana de Arte de 1922? Ora, que os artistas brasileiros, cantores, poetas, escritores, pintores, né? Artistas no geral, levassem até o Teatro Municipal as últimas tendências da arte no mundo, né? Aqui no Brasil, para comemorar 100 anos da independência, era isso que se esperava, que os artistas brasileiros pegassem a arte lá de fora e apresentassem ao Brasil em 1922. Só que os artistas brasileiros eram revoltados com isso e queriam impor o seu estilo de arte, a sua proposta de arte. E assim, eles se reúnem para organizar esse movimento de revolta na Semana de Arte de 22, que ficou conhecida como o Marco do modernismo no Brasil. Tá? O marco do modernismo no Brasil, a Semana de Arte de 22. Então, artistas como, por exemplo, Di Cavalcante, Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Então, essa galera que era a nata, o top da arte brasileira, se reúne e diz assim, ó, basta,
nós não mais seremos dominados pela arte estrangeira. Agora nós vamos impor, nós vamos propor o nosso estilo de arte. Explode aí o modernismo no Brasil. Inclusive, cai na sua prova de literatura, né? O modernismo no Brasil. Peraí, o que foi esse movimento de revolta contra a dominação da arte estrangeira no Brasil durante a República Velha? A Semana de Arte de 22, como é conhecida essa revolta artística dentro da República Velha. Beleza, galera? Pega mais essa aí, que nós vamos para o nosso último quadro de revoltas. Mas eu vou dar para você aí 1 minuto para você pegar esse quadrinho até eu pegar um copo d'água para mim. Legal? Pega aí. Volto já. Para voltar, eu quero que você responda o seguinte. Você já tem em suas mãos a bateria de questões sobre a República Velha, com 50 questões? Você já tem essa bateria de exercício aí? Responde já já que eu vou pegar uma água e já volto. Você acha que é lá de cima? Ah, vou. Fala, galera, e aí? Chegou na área já? Vem aqui, falar com eles. Olha, quem quer falar com vocês aqui, ó? Mostra pra ele. Fala aí, mostra pra ele. O que é isso aí? Jogo de arma. Jogo de arma? Que jogo é esse? É um jogo de bonequinho pequenininho. Ah, Que quando aparece um super-herói, que aparece aqui. A gente vai ter matar os caras e os monstros que aparecem no Ah, é? Tá bom. Dá tchau pra eles aí que eles têm que estudar e jogar, tá bom? Tchau, galera. A musiquinha da concorrente, ó. A musiquinha da concorrente. Vai todo mundo morrer. Vai lá. Tchau. E aí, fala comigo. Beleza, galera. Então eu vou disponibilizar para vocês, valeu? Deixa comigo. Deixa comigo, ó. Já está até pronta já, tá? Vou jogar hoje lá e aí eles jogam para vocês aí na plataforma, tá legal? Então vamos avançar. Vamos avançar para o nosso último quadro, hein?
E para fechar, o movimento tenentista ou tenentismo. O que foi o movimento tenentista? O próprio nome já vai dizer para você, né? Olha só, tenentismo. Jovens oficiais querendo derrubar o governo jovens oficiais que querem derrubar o governo das oligarquias. Então, eles se reúnem e dizem o seguinte, ó, vamos colocar um basta nesse governo corrupto, nesse governo que frauda as eleições. Vamos acabar com o governo das oligarquias, das elites rurais. Vamos reconstruir o Estado. Vamos reconstruir o Estado. Vamos reconstruir o Brasil. Vamos tomar o poder. Essa era a proposta do movimento tenentista. Golpe. Tomar o governo à força para reconstruir o Brasil. Essa era a proposta. E teve como primeiro movimento tenentista, olha aqui, ó. Primeiro movimento tenentista, a chamada Revolta dos 18 do Forte. Ó, Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. O que foi a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana? O primeiro movimento tenentista em 1922. Ó. Se liga. 18 tenentes. Mais 300 homens. O que esses 18 tenentes, mais esses 300 homens queriam? Impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Se liga! Presidente do Brasil eleito, Arthur Bernardes, tem que assumir, pô. E aí, o que esses caras fazem? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui do Forte de Copacabana, Rio de Janeiro, hein? Ó, pô, Forte de Copacabana. Aonde fica o Forte de Copacabana? Rio de Janeiro. Vamos sair do Forte de Copacabana, vamos marchar até a posse e vamos impedir a posse dele, vamos assumir o comando do Brasil. Pô. Olha que bacana. É a proposta dos tenentistas. Tomar o poder e reconstruir o Brasil. Só que o que vai acontecer? O que diz a história aqui? Que esses 18 tenentes foram impedidos e somente 2 ficaram vivos. Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O que vai acontecer?
O forte foi cercado, as ruas de Copacabana foram fechadas. Desses 300 homens, muitos debandaram, decidiram desistir, meteram o pé, foram embora. Os 18 tenentes falaram, não, nós vamos lutar. E saíram pelas ruas de Copacabana trocando tiro com as forças do governo. Resultado, dos tenentes que decidiram lutar, somente 2 sobreviveram. Siqueira Campos e Eduardo Gomes. E os outros? Morreram. Acabando assim a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. O que foi a revolta dos 18 do Forte de Copacabana? O primeiro movimento tenentista. Depois, nós tivemos um outro movimento, que foi a revolta de 1924. Onde ocorreu a revolta de 1924? São Paulo. O que é São Paulo? Ora, São Paulo é o coração das oligarquias, né? Os tenentistas, olha só, 1000 tenentistas tentaram tomar São Paulo, né? 1000 homens ligados ao movimento tenentista em 1924 falaram o seguinte, ó, vamos tomar São Paulo, coração das oligarquias. De São Paulo a gente parte para a capital, toma o Rio de Janeiro e acabou. Vamos tomar o Brasil e reconstruir o Estado, reconstruir o país. Só que o que vai acontecer? Foram derrotados. Mais um movimento tenentista que fracassa. Aí surge um outro movimento tenentista lá no sul, chamado de Coluna Prestes. Surge lá no Rio Grande do Sul. O que vai acontecer aqui? Por que Coluna Prestes? Diz a história que lá no sul surgiu esse camarada aqui, ó, um jovem tenente chamado Luiz Carlos Prestes. Quem era Luiz Carlos Prestes? Um jovem tenente que decide lutar contra as oligarquias. Um jovem tenente, adepto das ideias tenentistas, querendo derrubar as oligarquias e reconstruir o Brasil, ficou conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Mas foi mais um movimento tenentista que fracassou. O que diz a história para a gente? Esses tenentistas que foram derrotados aqui em São Paulo formaram a chamada Coluna Paulista. O que é a Coluna Paulista? Um grupo de tenentistas. Essa Coluna Paulista, desses que fugiram de São Paulo, os tenentistas que foram derrotados e fugiram de São Paulo, ficaram sabendo que lá no sul tinha um jovem tenente chamado Luiz Carlos Prestes, que estava organizando um movimento tenentista, tinha uma proposta muito bacana, que era a proposta de sair marchando pelo Brasil, difundindo as ideias tenentistas e conseguindo adeptos ao movimento, dando força ao movimento para derrubar as oligarquias. O que é a Coluna Paulista? Ou seja, o que esses caras que foram derrotados em São Paulo fizeram? Foram lá para o sul para encontrar Luiz Carlos Prestes. Quando eles encontram Luiz Carlos Prestes, eles dão origem à chamada Coluna Prestes, uma força tenentista que tinha a proposta de marchar pelo Brasil, conseguindo adeptos para o seu movimento. Mas o que vai acontecer com a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança? Eles vão ser duramente perseguidos pelo governo e vão começar a perder força em vários lugares do Brasil, onde chegam,
tropas do governo já estão esperando para trocar tiro e arrebentar com eles. Inclusive, Luiz Carlos Prestes teve que fugir em 1926 pela Bolívia para não morrer, dando fim a mais um movimento tenentista. Mas espera aí, Wagner. Aí o tenentismo morre? Você falou que eles tentaram aqui com o primeiro movimento tenentista, chamado Revolta dos 18 do Forte, mas não conseguiram. Você falou que eles tentaram tomar São Paulo, mas também não conseguiram. Aí você falou para mim que vários tenentistas se organizaram na liderança de Luiz Carlos Prestes para também tentar ganhar força, tomar o poder, mas também não conseguiram. Peraí. E aí? O movimento tenentista acabou? Sumiu do Brasil? Não. Esses movimentos tenentistas foram derrotados, mas militares, ligados a essas ideias de derrubar o governo das oligarquias, chamados de tenentistas, ainda vão continuar pelo Brasil, tentando achar uma forma de derrubar o governo das oligarquias. E eles vão encontrar. Quando que eles vão encontrar? Na nossa próxima aula, eu vou falar com vocês sobre como o movimento tenentista conseguiu força e como as oligarquias foram derrubadas aqui no Brasil. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula, que talvez já seja presencial. Belezinha? Eu não sei como é que vocês estão aí, se vocês estão preparados para isso, mas o presencial está voltando. Então, se organizem, falem com os seus amigos. Ó, galera, vai voltar o presencial, hein? Tá? E na minha primeira aula, eu quero ver todo mundo lá. Pode mandar no grupo, porque na primeira aula, quando eu voltar, irmão, é de pé, vibrando, Hope Brasil. Vamos fazer aquele prédio tremer. Belezinha? Firme e forte? Eu quero saber se você tem alguma dúvida aí sobre esses movimentos. Fala comigo. E aí? Fala, galera, e aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Gabriel está perguntando o seguinte: depois Luiz Carlos Prestes volta e cria o Partido Comunista? Não, o Partido Comunista já existia. Ele volta como líder do Partido Comunista no Brasil. É diferente. Beleza? Show? Vamos voltar a falar de Prestes, hein? Nós vamos voltar a falar dele. Luiz Carlos Prestes, esse que foge pela Bolívia, ele volta para o Brasil. E a gente vai voltar a falar dele mais para frente aí. Em breve a gente vai voltar a falar dele, tá? Beleza? E aí, galera? Show! Então é o seguinte, ó. Vamos ficando por aqui hoje. Um forte abraço para vocês aí. Tá legal? Forte abraço aí para vocês. Tudo de bom. Brasil. E até breve, acreditando que em breve o nosso próximo encontro será presencial. Forte abraço. Fé na missão. Não desiste. Este é o teu ano. Nós vamos vencer. Brasil. Valeu! Vamos ver se essa gravação vai ficar maneira, hein? Eu não sei como é que veio isso não, mas vou encerrar aqui. Peraí, gravação. Vamos lá. Interromper.